Fala, minha torcida, começando mais um vídeo aqui no canal, Ser Minha Paixão. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal. Estamos perto de chegar a 4 mil inscritos aqui na plataforma do YouTube. Conto com você. Segue a gente lá no Kawaii, segue no Instagram também. E vamos ouvir aí um pouco aí do trecho aí do Executivo Futebol, Thiago Paes, um alô aí no programa Jogo Tático. Para começar essa entrevista, Thiago Paes, eu gostaria que você falasse como é que está agora o ambiente regatiano visando esse jogo difícil e importante contra o Vila Nova. Boa noite, Thiago. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos do Esquadrão. Bom, sem dúvida alguma, né, essa vitória aí contra o Novo Horizontino, ela traz de volta um pouco de tranquilidade. A gente sabe que o início nosso na Série B ficou muito abaixo das expectativas iniciais, né, não era esse tipo de situação que a gente tinha planejado para o início da temporada na Série B, né, mas é aquilo que a gente sempre fala, a gente tem que ter muito cuidado, porque o futebol ele depende muito de você saber ter gestão de crise, gestão de momento, né? Gestão de resultados. Não é porque quando você está ganhando está tudo certo e você não precisa de ajustes, assim como também não é quando você está perdendo que está tudo errado. Acho que a gente tem que ter muita tranquilidade nessas horas para saber lidar com cada momento, seja nos momentos bons, seja nas adversidades. E o que a gente tentou fazer foi blindar o grupo, entender que ninguém desaprende a jogar futebol em 15 dias, né? Porque pouco menos de um mês atrás, a gente fazia grandes jogos, não só no estadual, que muita gente fala, o estadual não é parâmetro, né? Mas só a gente sabe a dificuldade que é jogar um campeonato estadual. Você viu o exemplo aí do próprio Vitória, que fez um primeiro quadrimestre, digamos assim, sendo eliminado na primeira fase do Baiano, sendo eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, na primeira fase da Copa do Nordeste, teve tempo para trabalhar e vem fazendo um início de Série B muito bom, né? E aí cabe a cada clube saber lidar com essa gestão de resultados. Se você está ganhando, não quer dizer que está tudo certo, não quer dizer que você já subiu. Assim como também no momento de adversidade, de derrotas, não é que está tudo errado, né? Tem que ter muita frieza, calma, conversar, ajustar, entender os pontos que estão fora do eixo e você com muita sabedoria em conjunto da equipe ajustar isso aí. Tentando fazer, não é a vitória do Novo Horizontino que resolveu todos os nossos problemas. A gente passa por um momento ainda de retomada, digamos assim, na competição, principalmente de retomada de confiança, né? Porque eu acho que os atletas, de modo geral, como todo clube, né, torcida e todos nós fazemos parte do CRB, o jogo do Atlético Paranaense é aquela história, você sonha muito alto e o baque também, quando não dá certo, é muito grande, né? Só que a Série B ela não te dá tempo de recuperar. A gente logo na sequência já teve o Botafogo de Ribeirão, 2 dias depois teve o Sampaio Corrêa, e os resultados não vinham, aí tem um aumento da pressão, um aumento da cobrança, os questionamentos por parte de alguns começam a existir, mas aí é nessa hora que vem a blindagem que a gente procura fazer dentro do clube, junto com toda a presidência e diretoria, para retomar o caminho das vitórias. Vencemos o Novo Horizontino, estamos tendo uma semana aí para trabalhar, total tranquilidade no ambiente regatiano, para fazer um grande jogo no domingo e sair vitorioso para a gente, de fato, iniciar a nossa competição e, aos poucos, né, voltar a figurar na parte de cima da tabela. Ô, Thiago, vocês conseguiram detectar o que foi que saiu do controle de vocês, da direção, fora de campo e dentro de campo, por parte do Lousa, para esse começo tão ruim do CRB na Série B? Luciano, eu particularmente assim, né, o externo, né, ele fala muitas coisas, né, a gente viu aí questão de premiações, de atraso de salário, e muitas coisas às vezes não tem procedência, né, a questão de salário no CRB, a gente está com todo o salário em dia, já faz anos, né, vocês que acompanham há bastante tempo o CRB, desde a gestão do nosso saudoso presidente Marco Barbosa, como também agora com a gestão do Mário. Isso não é um problema no CRB, a gente sempre mantém os salários, né? Esse ano, por conta de uma mudança na programação dos pagamentos da CBF, que não é um erro da CBF, não é culpa da CBF, é uma mudança de programação de pagamentos. Isso aí acabou repercutindo em todos os clubes do Brasil, porque às vezes você tem uma programação de recebimentos num certo período, e com essas mudanças dentro do seu fluxo de caixa, isso aí acabou atrapalhando um pouco, e foi bem conduzido aqui internamente, a gente resolveu e todos os salários estão em dia. Questão de premiação, é o que eu sempre falo, não há atraso quando há combinado, né? Você não tem como adiantar uma premiação sem ter recebido aquela cota. Então, o que aconteceu? A gente tinha um acordo com os atletas,
né, de uma premiação do jogo da Copa do Brasil, que seria paga tão logo a CBF depositasse o dinheiro do jogo da Copa do Brasil. E assim que foi pago, a gente pagou os caras. Então, internamente não havia cobrança por parte dos atletas em relação a isso, não havia desacordo dos atletas com a diretoria em relação a isso, e era uma situação que estava bem administrada. Mas, infelizmente, né, quando a gente não tem os resultados, é natural que crie-se algumas situações, a gente entende, né, mas internamente o que a gente atribui, eu acho que o desgaste físico que o CRB, eu acho que a gente está hoje, meados de maio, nós já fizemos mais de 20 jogos na temporada. Se você for calcular que a temporada começou somente a partir do dia 20 de janeiro, não dá nem 3 meses de competições com mais de 20 jogos. Então, assim, é uma sequência muito puxada. E também o fator emocional da derrota do Atlético Paranaense. Eu acho que houve um abalo muito grande, porque a gente fez um grande primeiro jogo aqui no Rirelé, fizemos um grande primeiro tempo também lá na Arena da Baixada. Infelizmente, tomamos a virada e fomos derrotados nos pênaltis. Os atletas estavam muito comprometidos com essa vitória porque a gente almejava algo a mais. A gente sabia que com a qualidade de performance que o time vinha apresentando, a gente tinha condição sim de tirar o Atlético Paranaense e inclusive ir para outra fase e sonhar com algo a mais. Então, assim, eu acho que esse baque aí, esse abalo emocional, somado ao aspecto físico, atrapalhou muito a gente na sequência. E aí a gente pega logo 2 jogos em sequência, um em cima do outro, Botafogo e Sampaio Corrêa, acabou somatizando mais um problema, que foi o problema dos resultados. Você não tem resultado, foi eliminado na Copa do Brasil, tem um abalo, tem um desgaste físico, então há uma perda natural de confiança, mas o que a gente tentou fazer internamente foi dar condição, manter as mesmas condições de trabalho. Eu acho que o padrão que se oferece, ele não pode ser oportunista de mudar na derrota ou na vitória. Ah, não, estou perdendo agora, vou começar a fazer isso e aquilo diferente. Não, eu acho que o padrão de trabalho, a convicção, ela tem que ser mantida. E foi o que a gente fez, manteve as condições, manteve o bom ambiente, cobrou quando tinha que ser cobrado. E aí veio o jogo do Novo Horizontino, a gente voltou a vencer, né? A gente sabe também que precisa ainda melhorar, precisa de ajustes, mas o mais importante é que internamente está todo mundo muito comprometido e ciente, né, da importância e do potencial que esse grupo tem, até porque não é um potencial fictício, né? É um potencial real que já foi demonstrado em vários jogos ao longo da temporada, com um título invicto do estadual, que, como eu falei, tem um peso grande, né? Por mais que as pessoas falem que não, é uma competição extremamente difícil. Jogos de Copa do Nordeste que fomos bem, jogos de Copa do Brasil. Então esse grupo tem sim um potencial e eles sabem disso. Isso é o mais importante. Cabe a gente dar tranquilidade para se trabalhar e retomar esse caminho aí de vitórias, se Deus quiser, já no próximo jogo contra o Vila, emplacar aí. E aí a gente já muda a retórica, né? Já não é mais não estava vencendo, agora a gente passa a ter 4 jogos de invencibilidade. Foram 2 empates em casa, que a gente não gostaria de ter tido, uma vitória fora, e ao que a gente espera, mais uma vitória aí contra o Vila, para a gente emplacar uma sequência de 4 jogos de invencibilidade, ganhar confiança e, com esse potencial que o grupo tem, conquistar vitórias importantes ao longo do ano. Em relação ao Juninho, né, eu costumo dizer que roupa suja se lava em casa. Eu acho que não cabe a gente estar expondo alguns problemas internos. É algo que realmente gerou um pequeno desgaste, são coisas naturais em todo tipo de relacionamento, porque no futebol você vive em constante relacionamentos, né? Atleta, diretoria, presidência, diretoria, comissão técnica, atletas, e muitas vezes há algum desacordo, né? O Lousa, como um comandante, entendeu que naquele momento ele deveria tomar essa atitude, a diretoria respaldou isso, conversou com o jogador, conversou com o treinador, zeramos esse assunto. A expectativa é que o Juninho, tendo uma boa semana de treino, ele volte a estar na relação, até porque a gente teve uma grata surpresa nesse último jogo, que foi a estreia do Léo Lima, né? Do Lucas Lima, o Lucas Lima não, o Léo Silva do São Paulo, entrou no jogo, Léo Silva, mostrou personalidade. Então, assim, a gente tem que entender que a bola gira muito rápido, né? Então, às vezes, você tem que também saber respeitar esse momento aí, quando um companheiro entra e vai bem, ter uma coerência, mas a situação do Juninho já foi resolvida, tá zerada a pedra, agora é ele recuperar o espaço dele, fazer bons treinos durante a semana, que aí naturalmente, né, em igualdade com os demais, ele voltará a ser relacionado. Quanto ao Lousa, eu costumo dizer o que eu já falei agora há pouco, nem quando você está ganhando está tudo certo, nem quando você está perdendo está tudo errado. Não é porque a gente ganhou do Novo Horizontino que está tudo resolvido, está tudo certo.
a gente tem que conviver com avaliações constantes e permanentes de todo tipo de trabalho. E o trabalho do Louser, até esse momento, a gente avalia como um trabalho bom, né, que teve conquistas importantes, como o título estadual, boas performances na Copa do Nordeste e Copa do Brasil, apesar da gente não ter chegado no nosso objetivo, que era no mínimo uma semifinal de Copa do Nordeste e passar essa fase da Copa do Brasil, mas em determinados momentos dessas duas competições, o CRB conseguiu ter uma boa performance, né, enquanto equipe, então isso é sinal que o trabalho do treinador ele é muito bem feito. Mas assim, internamente a gente procura blindar e dar confiança ao treinador para trabalhar. A gente entende que tem um material humano à disposição dele muito bom, sabemos que é um momento ainda de retomada de confiança, então é natural que alguns gestos técnicos que os atletas precisam fazer nesse momento ainda está um pouco complicado, né? Porque ainda estão recuperando a confiança e o atleta sem confiança, muitas vezes ele não consegue desenvolver tudo aquilo que ele tem de potencial. Mas em relação ao Humberto, a ideia é de manter a convicção no trabalho dele, é o que a gente tem feito diariamente, sempre no CT. O presidente esteve no CT ontem, esteve no CT hoje, dando apoio, incentivando. Isso é uma demonstração de confiança não só no Humberto, na comissão dele, como em todo o grupo. E por último, né, sua última pergunta, é a questão da janela. A gente tem um trabalho, né, já há algum tempo de monitoramento de atletas, né, através do departamento de análise de mercado. Eles ficam encarregados de acompanhar todas as competições em curso, né, desde o estadual, de todos os estaduais do Brasil, como também das competições nacionais, Série A, Série B, Série C e Série D, na busca de atletas com o perfil que o CRB busca. A gente sabe que nesse momento há sim talvez a necessidade de um atleta que seja um desafogo pelos lados do campo, um velocista, né? A gente está no mercado atento a isso aí. Não estou dizendo que o CRB irá contratar, porque tem uma série de fatores a serem levados em consideração, entre eles o aspecto financeiro, mas é algo que a gente sim está mapeando o mercado, e quando a janela abrir no início de julho, provavelmente a gente vai ter um foco um pouco maior nessa posição, que seria exatamente a reposição a Emerson Negueba, que foi o atleta negociado, né? Que é justamente o atleta que tem essa característica, um jogador de muita potência, força, velocidade, e que está fazendo falta aí para em determinados momentos de alguns jogos. Ô, Thiago, já que a gente está tendo esse feedback muito bom aqui dentro do Esquadrão, eu queria saber de você também em relação à situação do atacante Jajá. A gente teve a informação que o CRB estava monitorando esse atleta, está até na Rússia. Se tem essa possibilidade. Eu conversei com você ontem, você me disse que é um jogador com um salário muito alto, desde que foi para o Cruzeiro, mas aí oficialmente você fala aqui agora no Jogo Tático. E do Nicolas Careca, qual vai ser o futuro desse atleta? Vamos lá, a questão do Nicolas, Luciano, ele em comum acordo com o Guarani procedeu à rescisão do contrato, né? Feito isso em concordância com o CRB, até porque ele pertence ao CRB e ele não poderia rescindir o contrato lá sem a autorização do clube. Mas um ponto que a gente deixou muito claro para ele é que ele poderia rescindir lá, mas não retornaria para o CRB, porque é um atleta que nesse momento está fora dos planos do clube. Então, para ele rescindir o contrato dele lá, só teriam dois caminhos. Ou ele também, de forma concomitante, rescindir o contrato também com o CRB, ou já ter um outro clube para que a gente possa emprestá-lo de imediato. Então, a gente está aguardando aí esse detalhe. Ou ele vai ter um outro clube para ir e a gente vai emprestá-lo, ou até mesmo rescindir o contrato, mas nesse momento no CRB ele não faz parte dos projetos nossos para esse ano, então ele vai seguir o caminho dele, ou livre ou por empréstimo até o final do tempo de contrato dele aqui, que